Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje eu tô de volta para mais um diazinho de vídeo aqui com vocês. E hoje eu vim trazer um tema que eu prometi falar lá no Lude Todo Dia, que foi o bloqueio em aprender novas línguas. A língua que eu tive dificuldade foi o inglês, e hoje eu vou contar um pouquinho da minha experiência e como eu fiz para vencer isso. Espero que a minha experiência ajude vocês. Fique assistindo aí o vídeo que a gente vai conversar um pouquinho sobre isso hoje. Muito bem, gente. Primeiro eu vou contar minha história aí, como é que foi minha história com o inglês, né? Que foi a língua que eu tive esse bloqueio, essa dificuldade em aprender. Desde sempre na minha vida, eu sempre lembro de ter estudado inglês. Então, assim, desde criança, né, na escola, você vai aprendendo aquelas palavrinhas básicas, você vai estudando, né, bababá, aquela coisinha que a gente já sabe como que é, não é muito boa no Brasil, né, o ensino da língua inglesa, não se dá muito valor a isso na escola, né, então eu sempre tive esse contato na escola. E aí, quando eu fiquei adolescente, eu lembro de ter feito o curso de inglês numa vez, em escolas de inglês mesmo no Brasil. Eu fazia, daí eu não me sentia motivada em aprender, eu sentia muita dificuldade, então eu larguei. E aí eu fui para a faculdade. Na faculdade eu tive muito contato com a língua inglesa, porque eu precisava ler muitos artigos em inglês. Então nessa época que eu estava na faculdade, eu falei, gente, eu preciso começar a estudar o inglês de verdade e aprender essa língua. Até então, na faculdade, eu não sabia que eu tinha dificuldade, assim, de aprender, sabe? Eu não sabia que eu tinha bloqueio com o inglês. E aí, eu fui para um curso de inglês na minha faculdade, que eles ofereciam. Eu aprendi bastante coisa, porém, foi aí nessa escola que eu descobri que eu tinha um bloqueio com a língua inglesa. Como que aconteceu? Eu comecei a estudar nível básico, bababá, fui indo, até que um dia eu precisei fazer uma prova oral em inglês. E aí que foi o problema, gente. Meu professor deu um livrozinho pra gente ler e a gente ia ter que contar a história pra ele, e essa era a nossa prova. A gente ia ter que contar a história do livrozinho pra ele, com as nossas palavras. Quando eu cheguei nessa prova pra eu fazer, eu tive um ataque. Eu lembro direitinho, como se fosse hoje, que eu não conseguia falar. Eu travei de um jeito que não saía nada. E não me vinha as palavras, sabe? Não me vinha nada daquilo que eu tinha estudado, nada daquilo que eu tinha lido. E eu comecei a entrar em pânico, em desespero, e comecei a chorar. E aí ele tirou todo mundo da sala e ele conversou comigo, falou, Lude, calma, fica calma, você vai conseguir falar. Você lê o livro, eu sei que você consegue tudo. E nisso que ele me acalmou e tudo, foi me deixando mais tranquila. Aí eu consegui conversar com ele, assim, lógico, de maneira bem básica, o que o livro estava dizendo e tudo, consegui fazer a prova. A partir desse dia, eu descobri que eu realmente tinha bloqueio, não em aprender o inglês, mas em falar o inglês. E eu acho que essa que é a grande dificuldade de muita gente, é a fala do inglês. Eu entendia muito bem, eu conseguia ler, eu conseguia, sabe, participar da aula normalmente, mas quando eu precisei falar o inglês, isso me trouxe um bloqueio muito grande. Eu sei que depois disso, chega uma hora que você precisa falar, que você precisa exercitar. E é só isso que vai te trazer a fluência realmente no inglês, que é você falar. Quando chegou nessa época que eu precisei falar realmente, que eu precisei exercitar, eu acabei desistindo e saí da escola. E aí eu tive que vir pra Polônia, né, gente? E aí começou o problema. E agora ferrou, porque eu vou ter que aprender o inglês de qualquer jeito, como que eu vou me comunicar aqui, né? Se nem o inglês eu tenho. E aí eu entrei numa escola de inglês. E essa escola mudou a minha vida, gente, porque lá sim eu comecei a desbloquear a minha mente em aprender o inglês. E eu quero dar essas diquinhas pra vocês que me ajudaram bastante na hora de aprender o inglês. Então a primeira dica que eu dou, gente, não desistir. Essa é a primeira coisa. Se você tá no Brasil e não quer aprender o inglês, beleza, é o seu direito, é a sua vida. Você não precisa de verdade no Brasil aprender o inglês. Isso não é uma necessidade. Se você parar pra pensar, você consegue trabalhar, você consegue viver a sua vida sem o inglês. Lógico que se você tiver o inglês, você é muito mais valorizado, consegue um trabalho melhor, ter contato com outras culturas, com outras pessoas, né? Lógico, tudo isso aí. Mas a grande verdade é que no Brasil você não tem essa necessidade de ter realmente o inglês. Então, vai depender muito da sua força de vontade, daquilo que você quer realmente, para você aprender o inglês. Se você tem um bloqueio, assim como eu tinha, não desista.
não desista de aprender. Usar a desculpa também que você não tem dinheiro para fazer uma escola de inglês, gente, é furada. Você consegue, com certeza, fazer muita coisa, mesmo não estando numa escola de inglês. E hoje a internet está cheia de coisas, cheia de materiais grátis. Algumas faculdades renomadas têm curso de inglês grátis online. Então você consegue fazer muita coisa, então vai depender muito da sua força de vontade. A segunda dica que eu dou é se expor. Você precisa se expor. Você não pode se apoiar em você dizer que ai meu Deus, eu tenho muita vergonha, ai meu Deus, eu não consigo falar. Uma coisa que eu aprendi aqui na Polônia, gente, é que as pessoas aqui também não é a língua nativa deles o inglês. Mas qual que é a grande diferença? É que eles não estão nem aí se eles estão falando certo ou não. E isso é uma diferença muito grande pro brasileiro. O brasileiro, ele quer falar o inglês perfeito, ele quer falar perfeitinho, com todos os tempos verbais, com toda a construção da frase certinha, a pronúncia perfeita, sabe? Com isso, a gente acaba não se expondo às situações. E aí, a gente vai só ficando para trás. Aqui eu percebi que mesmo as pessoas não tendo a fluência do inglês perfeito, elas tentam falar, mesmo que esteja errado, elas vão se comunicar com você, entende? Por isso, elas conseguem aprender mais, porque elas se expõem a situações. Eu sei que aqui no exterior é mais fácil você estar em contato com o inglês, porque hora ou outra você vai usar. Mas aí no Brasil, a dica que eu dou é: ache grupos de pessoas que falem inglês, seus amigos, alguém que você estuda junto, alguém que esteja interessado em trocar, em compartilhar. Você ensina o português e aprende o inglês. Hoje tem várias maneiras de você fazer isso e vai te fazer um benefício muito grande. E a outra dica que eu dou e última é: procure uma forma que você aprenda o inglês. Eu acredito que o grande problema hoje no Brasil é que os ensinos, eles são muito sistematizados, eles são daquele jeito, ponto final e acabou. E a grande verdade é que as pessoas não aprendem todo mundo igual, as pessoas não são todas iguais e não têm a mesma forma de aprender. Procure outras formas de aprender, talvez um professor particular vai te ajudar se você tiver condições, talvez grupos de internet vão te ajudar a você ter um vocabulário. Então, para você que já fez escola de inglês e acha que eu não levo jeito para aprender inglês, eu tenho um bloqueio de aprender o inglês, saiba que existe esperança, gente. É só você procurar um ensino que se adeque à maneira como você aprende. Cada um tem a sua maneira e o seu jeito de aprender. Então não desista, vai em frente que eu tenho certeza que você vai conseguir. Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que o meu vídeo tenha ajudado aí alguém e saiba que existe esperança, porque eu aprendi, gente, qualquer um de vocês aí vai aprender. Pode ter certeza, tá bom? Inclusive, clique no gostei pra mim se você gostou desse vídeo e se inscreva no canal se você não é inscrito, tá bom? Um beijo e até o próximo.